E nós aqui do Conacup 2018 trazemos o terapeuta Master Training em EFT, Enéas Guerreiro. Ele, como disse, é Master Training em EFT, ele é coach espiritual, ele é terapeuta yoga, pesquisador, tradutor em diversos cursos e palestras na América Latina, nos Estados Unidos e na Europa, e que aqui no Conacup ele vai falar sobre EFT, com como resolver conflitos e doenças usando a acupuntura das emoções. Então, para vocês que estão aí assistindo essa palestra, o doutor Enéas Guerreiro, para vocês. Olá, é um prazer estar aqui com você hoje juntos nessa quarta edição da Conacup, o Congresso Online de Acupuntura e Terapias Integrativas. Quem não me conhece, é um prazer, eu sou o Enéas Guerreiro, eu trabalho especificamente com a técnica da EFT, que é uma sigla para Técnicas da Liberdade Emocional, mais conhecida como acupuntura sem agulhas ou acupuntura emocional sem agulhas. E na palestra de hoje, fique comigo agora nos próximos 20, 25 minutos, eu vou explicar mais ou menos o que é a técnica da EFT, e eu dei o título da palestra como resolver conflitos e doenças usando a acupuntura das emoções. Eu uso o termo acupuntura das emoções porque, apesar dela se basear na acupuntura, e nós estamos aqui falando para um congresso, dentro de um congresso para um público que quer e deseja aprender sobre a acupuntura, eu chamo a EFT de acupuntura das emoções. Ela se baseia nos princípios da acupuntura no sentido de que nós vamos ativar alguns pontos energéticos dos meridianos segundo a medicina tradicional chinesa. Agora existe um diferencial. O diferencial é que nós vamos trabalhar as nossas emoções. E aí está um pequeno e grande detalhe, porque nós, de um modo geral, na nossa cultura, nós não estamos tão acostumados a tratar as nossas emoções, ou lidar com as nossas emoções, muito menos encará-las e muito menos tentar mudá-las. É por isso que nessa palestra eu vou tentar dar uma breve explicação sobre o que é a EFT, essa técnica da libertação emocional, e como ela atua, principalmente na administração do estresse, e também, de uma maneira peculiar, na liberdade dos traumas emocionais. Ora, toda a nossa vida, eu costumo chamar de traumas com T maiúsculo, traumas com T minúsculo. Os traumas com T maiúsculo são aqueles traumas que nós geralmente conhecemos, que nós identificamos como trauma. Os traumas com T minúsculo são aquelas pauladas que nós vamos recebendo na vida e nós não vamos digerindo, vai acumulando dentro de nós não percebemos direito, mas são todas as coisas que nos deixam a contragosto, desgostoso, e isso vai acumulando e de uma hora para outra pode somatizar em algum problema físico. Então, quando nós falamos sobre a acupuntura das emoções, nós estamos falando numa ferramenta muito prática, muito simples, na verdade, muito simples, muito fácil de usar, muito prática e demasiadamente eficaz no tratamento das nossas emoções. E o que somos nós sem as nossas emoções? Praticamente nós somos seres emotivos. Então não adianta apenas tratarmos o corpo. Eu considero o corpo e mente tudo uma unidade só. Nós estamos ligados à nossa mente, a mente está ligada ao corpo. E tudo que acontece nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, vai refletir no corpo e vice-versa. Tudo que acontece no corpo de uma maneira física vai refletir no nosso estado de espírito emocional. Felizmente, o mundo já está se mudando, está se voltando mais para essa área da saúde, no sentido de ver as emoções. Já existem muitos grupos médicos, muitos hospitais preocupados em trabalhar as emoções, sabendo que as emoções são responsáveis por muitos danos físicos e também uma boa emoção, uma emoção bastante positiva, é responsável para a cura, o caminho da cura.
Felizmente o mundo já está se voltando para isso, isso é uma questão bastante recente, digamos de 40, 50 anos para cá, onde digamos que há 50 anos atrás não se dava importância a questões como exercícios, alimentação, yoga, acupuntura, meditação, o termo mindfulness, tudo isso são termos relativamente novos que estão sendo aceitos, vamos dizer, dos últimos anos para cá. É engraçado e ironia isso no sentido, você que está assistindo agora deve conhecer bem a acupuntura. A acupuntura já falava isso, a medicina tradicional chinesa já falava isso há mais de 5.000 anos. Nessas culturas antigas, como a cultura chinesa, a cultura oriental de um modo geral, ou até as culturas mais primitivas da África ou da América do Sul, da Austrália e tudo mais, trabalhavam em termos de energia. E nós sabemos que nós somos seres de energia. Então não é possível a gente não abrir os olhos para que, se nós queremos uma saúde plena, se nós queremos uma liberdade plena, liberdade das emoções, nós temos que trabalhar no campo das energias. E nesse ponto nada melhor do que a ativação o fluxo dos meridianos de acordo com o conceito da medicina tradicional chinesa. Aí entra a EFT. Se você não está ainda familiarizado com a técnica da EFT, ela é muito simples, nós vamos fazer um exercício juntos logo no final, mas nós vamos usar a ponta dos dedos, tanto faz mão direita ou mão esquerda, tanto faz. Nós vamos usar essa ponta dos dedos em alguns pontos, dar uns leves toques, leves tapinhas, em alguns pontos energéticos da acupuntura. Esses tapinhas a gente usa o termo em inglês chamado tapping. Nós fazemos esse tapping assim. Ao fazermos esse tapping, nós estamos ativando o nosso campo energético. Mas o diferencial da EFT é que ao ativarmos o campo energético, nós devemos estar em foco, nós devemos estar em comunhão com a nossa emoção, mesmo que seja, a gente pode falar, uma emoção negativa, tipo uma raiva, um medo. Na nossa cultura, nós costumamos rejeitar, nós queremos rechaçar a raiva, rechaçar o medo, não queremos fechar os olhos para isso. Mas aí está o segredo. Enquanto fazemos esse tapping, e estamos focados na emoção negativa, essa emoção negativa se equilibra. Nós não devemos abandonar as emoções negativas, elas existem também, é o bem e o mal, são dois lados da mesma moeda. Nós apenas equilibramos quando nós estamos estressados, quando nós estamos raivosos, quando nós estamos nervosos, quando nós estamos tristes, enfim, quando nós manifestamos alguma emoção, entre aspas, negativa, nós estamos com um desequilíbrio no campo vibracional. E ao fazermos esse tapping, focando na emoção negativa, nós chegamos a equilibrar, e com equilíbrio nós conseguimos, num termo bem simples, a gente pode dizer, nós conseguimos ver a luz, a gente vê tudo muito mais claro, nós conseguimos ver uma saída para a situação. Então essa é uma ferramenta na ponta dos dedos, que você pode usar na ponta dos seus dedos, você pode utilizá-la a qualquer momento, uma ferramenta do dia a dia. Você pode fazer para traumas do dia a dia, traumas com T minúsculo, e também para traumas com T maiúsculo, traumas muito grandes, pesados na vida. Eu trabalho com tenho muitos pacientes, muitos clientes, e é impressionante ver o resultado, como a EFT vai fundo em questões traumáticas, questões assim muito pesadas mesmo, aparentemente muito pesadas, como abuso infantil, estupros, assaltos, e quase mortes e tudo mais. E a EFT encara esses traumas de uma maneira suave, amável, e ela equilibra as nossas emoções. Então, você pode argumentar, algumas pessoas que não aceitam o conceito da acupuntura e tudo mais, poderia argumentar dizendo, mas eu não vejo
só dá uns toques assim, eu não vejo o sistema energético, não consigo acreditar no conceito dos meridianos e energia, porque eu não consigo ver. Mas nós sabemos, e hoje em dia está cada vez mais aceito esse termo do trabalho do biocampo, da bioenergia, que são os processos elétricos e magnéticos que transitam pelo nosso corpo. E se nós soubermos utilizá-lo bem, como no caso da acupuntura, nós vamos ter ótimos resultados. O corpo vai responder de uma maneira maravilhosa. Então, termos como na medicina tradicional chinesa, como termos como Qi ou Prana do Ayurveda da Índia, estão cada vez mais comuns e mais aceitos na nossa sociedade atual. E a EFT como técnica, ela está dentro desse rol de terapias que a gente poderia chamar de energias invisíveis. As energias invisíveis da cura. Eu particularmente não gosto muito de usar o termo cura no sentido, porque parece que é um remédio, está trabalhando uma cura e coisa assim. Eu vou mais no conceito, mesmo no próprio conceito da acupuntura, que é você equilibra seu campo energético, você deixa a energia fluir novamente, e quando a energia flui novamente, o corpo fica saudável, a mente fica saudável, o teu corpo tem essa capacidade de autocura, não é mesmo? E eu diria mais ainda, a EFT, como dentre outras técnicas energéticas assim, está na vanguarda do trabalho de cura. Existe um professor na Universidade de Yale, o Dr. Eric Lexkowitz. Ele fala o seguinte, que se esse elemento da acupuntura, se esse elemento das energias e do trabalho invisível das energias, do fluxo das energias, não for levado a sério, ele diz assim, ele diz que a medicina vai ficar como a física do Newton. Na época, como a física do Newton, que é certa, mas já é passada. A física do Newton, de acordo com os olhos de Einstein agora. Ela é útil, mas ela é limitada. Então, se nós tomarmos apenas a medicina na questão física de ver para crer, naquela coisa de só questão física e tudo mais, ela vai ser muito limitada. Ela vai ser útil, mas muito limitada. Eu vejo a EFT e outras técnicas assim, incluindo a acupuntura e tudo mais, como vanguarda, no caminho da vanguarda do tratamento do tratamento de cura. Porque nós não podemos desligar o corpo da mente e a mente do corpo. Basicamente é isso. E falando na EFT em particular, nós temos uma aceitação enorme dessa técnica, porque é uma técnica que está na ponta dos seus dedos, pode ser usada a qualquer momento, mas também ela pode ser usada em questões traumáticas muito fortes, como o transtorno do estresse pós-traumático, doenças crônicas, doenças autoimunes. Tudo isso tem seu fundo emocional muito forte. Nós precisamos trabalhar esse fundo emocional, é a terapia, que eu poderia usar o termo, é a terapia dos meridianos. Nós ativamos os meridianos com a ponta dos dedos, com esse tapping, ativamos os meridianos e trabalhamos numa psicoterapia. Porque é a conexão corpo e mente, não dá para negar. As emoções influenciam nosso estado de espírito, nossa saúde de modo geral, e o corpo físico responde àquilo que você pensa. Eu até costumo brincar, sempre falar que o lema da nossa civilização materialista é penso, logo existo, não é? E eu costumo brincar dizendo que a gente deveria continuar esse slogan falando assim, penso, logo existo e sofro. Porque todo o nosso sofrimento vem de acordo com as nossas interpretações, os nossos pontos de vista, as nossas crenças. É aquilo que nós costumamos chamar dentro da EFT, nós usamos uma analogia. Você imagina você está interagindo com o mundo através de 4 paredes. Só que essas paredes estão pichadas. Então você vai interagir com o mundo, você vai interagir com as pessoas, você vai interagir na sua vida de acordo com o que está pichado na sua parede. E o que pode estar pichado na sua parede? Inúmeras frases limitantes, né, que são pontos de vista, são
São frases que a gente poderia dizer estão certas ou erradas, são nossos conceitos. Mas frases como o mundo é ruim, o mundo é perigoso, é difícil, a vida está difícil, o país está em crise, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Nós estamos todos vendo a nossa vida de acordo com essas 4 paredes pichadas. Então, na verdade, o trabalho de saúde, o trabalho de cura deveria começar trabalhando nessas paredes, limpando essas pichações das paredes, deixando as paredes limpas, límpidas e livres, para nós podermos alçar voos inimagináveis, que nós podemos fazer, sem dúvida nenhuma. Então, voltando à questão de como a EFT trabalha o trauma, eu quero deixar isso bem claro, que o trauma, um acontecimento na vida, o importante não é exatamente o que aconteceu. O importante é como você interpreta o que aconteceu. Então, por exemplo, há muitas pessoas, uma questão muito pesada, vamos dizer, elas tomam de letra, elas não têm problema. Enquanto que para outras, o mesmo acontecimento, ou até em menor grau, ou seja, no nosso ponto de vista, em menor grau, essas pessoas ficam totalmente traumatizadas. Isso nós podemos ver se a gente for conversar com famílias. Você vê os mesmos irmãos passaram pelas mesmas coisas, o mesmo ambiente. Um deles pode estar altamente traumatizado por uma série de incidentes, enquanto o outro não. Porque cada um interpreta de uma maneira. Então, nós temos que respeitar as nossas interpretações, mas nós devemos saber também que elas estão no campo da ilusão. É a nossa interpretação, é o nosso ponto de vista, e isso pode ser mudado. Então, o trabalho da EFT é exatamente tentar aliviar a nossa cabeça, aliviar o nosso trauma a tal ponto que a gente possa interpretar com outro ponto de vista. Só para tentar explicar isso um pouquinho melhor, tudo se resume no sentido, na palavra medo. Nós temos um certo medo, nós percebemos, quando percebemos um certo perigo, ou pelo menos interpretamos que seja um perigo, nós nos fechamos. Os bilhões e bilhões de células receptoras do nosso organismo, no nosso corpo todo, essas células receptoras são responsáveis para transmitir nutrientes, energia, e nutrientes em si para as células normais. Essas células receptoras se fecham para proteção e cria-se então a adrenalina, o cortisol, para a pessoa ficar tensa, para nós ficarmos tensos e nos protegemos de um iminente ataque. Ora, esse estado de tensão vai somatizar depois em em grandes problemas de saúde. Mas nós ficamos tensos, nada mais é do que um instinto muito primitivo do nosso cérebro primitivo. Assim como um animal, quando o animal vai à caça, ele sai da sua toca, do conforto, da segurança da sua toca, ele vai à caça, ele pode receber um ataque de um outro predador. E quando ele recebe esse ataque, ele pode lutar ou fugir. Se ele sente que ele é forte para lutar, ele luta e provavelmente ele vence e ponto final, acabou a história. Ou ele foge. Quando ele foge, ele volta para a toca dele. Se ele consegue voltar para a toca dele, ele solta todo o trauma, ele treme todo, ele solta o trauma e também ponto final, acabou a história. Porém, se ele não consegue nem lutar e nem fugir, o que acontece? Ele se congela. E nós, agora, apesar de termos esse instinto primitivo, nós somos os chamados seres civilizados. Esses chamados seres civilizados, muito provavelmente, a gente não vai nem lutar e nem fugir de situações. Mas é muito mais provável que nós nos congelemos em situações assim. Então nós estamos ficando cada vez mais congelados em situações que nós consideramos situações perigosas. E esse congelamento vai criando tensão, vai criando estresse, vai criando cada vez mais um sinal inconsciente, um sinal de perigo. E nós ficamos muito apreensivos. Essa apreensão depois vai somatizar em problemas físicos.
E é aí que entra a EFT como técnica de autocura. Ao fazermos o tapping, quando nós estamos sintonizados nesse chamado perigo, nesse ataque, nesse momento que nós estamos congelados, nós damos o leve tapping nos pontos da acupuntura. Esse tapping vai atuar lá na amígdala cerebral, que é responsável por criar os hormônios da defesa, como adrenalina e cortisol. E vai dar mensagem para o corpo, para o campo todo, dizendo que está tudo bem. Mesmo que você tenha corrido esse perigo, está tudo bem contigo. E dessa maneira, ao fazermos o tapping assim, a mensagem agora é de segurança, conforto, aconchego, paz. E existe aí, nesse momento, existe uma reprogramação da mente. Aquilo que antes, de acordo com a sua interpretação, aquilo que antes era um sinal de perigo, agora vira um sinal de paz e tranquilidade. Assim, dessa maneira, nós encaramos os aparentes perigos da vida, nos tranquilizamos com eles, nós conseguimos ver outros pontos de vista. Em termos práticos, deixa eu tentar explicar como isso acontece. Digamos, por exemplo, que você tenha fobia por uma barata. Do ponto de vista lógico, você pode dizer, barata, primeiro que ninguém vai ficar gostando, amar uma barata, mas ninguém vai ficar querendo dar um beijo numa barata. Mas do ponto de vista racional e lógico, você pode dizer, barata é um bicho nojento, mas você não precisa ter medo. Porém, você não pode dizer isso para quem tem fobia de barata, por exemplo. Não dá, porque a pessoa está vivenciando, ela interpreta na mentalidade dela, ela interpreta que a barata é um perigo. Não é no nível racional. Se fosse no nível racional, ela poderia resolver o problema em ponto final. Mas não. É no inconsciente, ela considera que a barata é um perigo para ela. Então, no momento que ela pensa na barata, vê uma barata, o que dizer de ver uma barata, encarar uma barata, ela fica congelada, ela está com medo. Nesse momento, então, o ideal é fazermos a EFT. Não precisa ser no momento de que você vê uma barata. Você pode interpretar, você pode se expor à ideia da barata nesse momento, e aí você trabalha com a EFT. Como seria isso? Nós usamos certas frases de exposição, e ao mesmo tempo que falamos a frase de exposição, nós falamos uma frase de autoaceitação. Então seria assim, nós usamos esse primeiro ponto aqui, do lado da mão assim, espero que você esteja vendo aí no vídeo, tanto faz mão direita ou mão esquerda, tanto faz. Nós batemos aqui nesse ponto do lado da mão e dizemos uma frase assim, mesmo que eu esteja tendo esse medo de barata, eu ainda assim me aceito como eu sou. A ideia basicamente é essa. Mesmo que eu tenha mesmo que eu esteja enfrentando esse problema, eu ainda assim sou uma pessoa boa. Então, nesse caso, você pode trabalhar, seja um medo de uma barata, seja uma raiva, seja um medo de falar em público, seja um medo de andar de avião, seja um vício, por exemplo, como um vício de bebidas alcoólicas, um vício de fumar cigarro, ou obesidade, ou de dificuldade de relacionamentos. Aí você enumera a lista que você tem, ou até dores crônicas e problemas crônicos que têm seu fundo emocional. Então você encara o que é a questão, e encarando a questão e se autoaceitando é o X da questão, é o X da solução, vamos dizer. Por quê? Porque no nosso inconsciente nós sabemos que é besteira, entre aspas. Nós sabemos que é besteira ter medo de barata. Nós sabemos que uma pessoa boa, entre aspas, boa, vamos dizer, nós sabemos que uma pessoa boa não pode ter raiva. Nós sabemos que uma pessoa boa não pode ter saúde ruim. Nós sabemos que uma pessoa boa não pode ter vício de cigarro. E a lista vai assim. No nosso inconsciente está isso. Então existe um conflito de consciência dentro da gente. Porque eu quero ser bom, mas eu tenho vício de cigarro. Eu quero ser bom, mas eu tenho medo de barata.
eu quero ser bom, mas eu não tenho eu estou com um problema de relacionamento. Então você cria esse conflito, isso não vai funcionar. Então na EFT nós usamos sempre essa frase: mesmo que eu esteja passando por esse problema, ou mesmo que eu tenha esse problema, aí você decifra qual é o problema, você detalha ele, vocês falem mais em detalhes. Então mesmo que eu esteja passando por esse problema, eu ainda assim me aceito, eu ainda assim me amo como eu sou, me amo incondicionalmente. Isso rompe, essa frase ajuda a romper as barreiras da resistência. Então na EFT nós não escondemos as nossas emoções, nós não escondemos assim, não colocamos debaixo do tapete o medo da barata, ou a raiva desse, daquilo, disso, daquilo, nada disso. Nós encaramos de frente, encaramos mesmo no nosso eu, no nosso mais íntimo do eu, e fala: mesmo que eu tenha esse problema, eu me aceito como eu sou. Isso é a chave do sucesso. E quando você faz esse tapping assim, você está sintonizado nessa emoção, nessa situação toda, você se alivia. No momento que há um alívio, você encontra a solução dentro de você. Porque a solução já existe dentro de nós, a cura já existe dentro de nós. É que nós escolhemos outros caminhos, nós geralmente escolhemos o caminho do que nós consideramos defesa. Nós precisamos nos defender de alguma coisa, então nós vamos por esse caminho. Mas ao fazermos o tapping, a gente encara que não precisa se defender dessa maneira. E aí nós encontramos um outro caminho neural, que geralmente é a solução. É dessa maneira que a EFT trabalha. Ela vai buscando soluções, ela vai abrindo portas. É uma verdadeira análise, um verdadeiro caminho de autoconhecimento. Você pode praticar a EFT sozinho, com autoaplicação, ou se você acha que está um pouco difícil entrar no seu passado, nas coisas pesadas do seu passado, você pode procurar também um terapeuta de EFT que conduza você num trabalho de coaching. Mas a mensagem que eu quero dar é que a EFT é sim uma ferramenta do dia a dia, uma ferramenta de autocura. Você pode aplicá-la todos os dias e ter assim ótimos resultados, ter uma ótima nova visão da vida, uma nova visão de paz e tranquilidade, melhora seus relacionamentos, melhora seu metabolismo, e dessa maneira você encontra a verdadeira paz. Eu gostaria então agora de deixar os últimos 10 minutos da nossa palestra para fazermos um exercício juntos. Topa comigo? Topa? Vamos fazê-lo? Então deixa eu primeiro explicar quais seriam os pontos todos que nós usamos. O primeiro ponto é esse aqui, que eu já mostrei, é o ponto do lado da mão, e nós usamos ele para tirar a resistência ao encararmos o problema e nos aceitarmos apesar do problema, certo? Ok, então faça junto comigo isso, vai batendo aqui do lado da mão. É importante, enquanto fizermos isso, manter a respiração solta, tá? Porque a respiração presa atrapalha o fluxo da energia. Então vamos lá, primeiro esse ponto do lado da mão, assim. E depois nós falamos a frase. E depois nós vamos, siga comigo. Primeiro ponto é no início da sobrancelha. Tem pessoas que começam aqui em cima da cabeça. Tanto faz, não tem diferença nenhuma. Eu começo no início da sobrancelha. Pode ser a sobrancelha direita, pode ser a sobrancelha esquerda, pode ser as duas ao mesmo tempo. Damos leves toques na sobrancelha. Esses pontos, eles trazem alívio imediato. Muitas pessoas experimentam bocejo, cansa, um alívio muito grande e tudo mais. Não se preocupe se você começar a bocejar. Tem pessoas que até arrotam muito porque estão soltando as emoções e está deixando as energias fluírem melhor, tá? Então vamos lá, o primeiro ponto é esse. Eu digo o primeiro ponto no sentido de que existe uma sequência de rodada de 8 pontos.
O primeiro ponto, na verdade, é esse do lado da mão, que nós trabalhamos a resistência. Trabalhando essa resistência, nós começamos então a rodada dos 8 pontos. Nessa rodada dos 8 pontos, o primeiro é esse no início da sobrancelha. Depois aqui do lado do olho, entre o olho e a têmpora. Tá fazendo junto comigo, né? Primeiro eu estou mostrando para você quais são os pontos. Depois nós vamos fazer um exercício juntos, tá bom? Depois o outro ponto é aqui embaixo do olho, entre o olho e a olheira. O ponto seguinte é aqui embaixo do nariz, entre o nariz e o lábio superior. Outro ponto é aqui entre o lábio inferior e o queixo. Depois o outro ponto, não sei se vocês estão vendo aí, mas é um ponto chamado ponto da clavícula. Você pode usar, bater toda nessa área aqui, ó, do peito. Pega o tímor também. Deixa eu levantar um pouco mais o corpo para mostrar se você está vendo aí na tela. Depois o ponto seguinte é um ponto um pouco mais engraçado, deixa eu levantar um pouco mais, que é aqui, 4 dedos abaixo da axila. E por fim, o último ponto é aqui em cima da cabeça. Essa é a sequência de 8 pontos. Nós não ficamos presos apenas numa rodada, nós podemos dar várias rodadas assim. Ok? Então vamos agora ao nosso exercício. Como é um exercício em geral, eu não sei exatamente qual é a sua questão. Você poderia dizer, eu quero trabalhar meu medo de barata, eu quero trabalhar meu medo de falar em público, eu quero trabalhar minha aflição, meu vício de tomar bebidas alcoólicas, ou coisas assim. Então nós temos inúmeros objetivos para isso. Então, para fazermos um exercício geral, para obtermos um resultado bom, vamos apenas nos ater à questão do estresse atual, do momento. Tá? Nós podemos ir mais fundo, a verdadeira EFT vai mais fundo. Nisso eu recomendo, então, aprender melhor a EFT, aprender a EFT num curso, para você saber como você pode abrir as portas da sua vida e ter a sua verdadeira autocura. Isso é um caminho muito bonito para se fazer. Mas hoje, agora, nesses últimos 5, 10 minutos da nossa palestra, vamos apenas nos conscientizarmos do nosso nível de estresse atual. Tá? Sem nos preocuparmos muito qual teria sido a causa desse estresse. Mas vamos lá, gostaria que você fechasse o olho um pouco, inspirasse e sentisse dentro de você esse seu estresse do momento. Talvez venha alguma lembrança tipo, é a falta de dinheiro que está me dando essa preocupação. Então você pensa na falta de dinheiro, pensa na preocupação. Ou então você pode dizer, o meu problema de estresse atual é a briga com o meu chefe, atrito com o meu chefe. Então você vai na porta do atrito do chefe. Ou então você pode dizer, meu problema de estresse agora é a preocupação que eu estou tendo com meu filho. Então você vai lá na ideia, no pensamento do seu filho. Mas eu gostaria que pegasse uma questão muito mais geral, sem entrar em tantos detalhes, tá bom? Então primeiro entre em contato com esse seu estresse. Eu vou chamar de estresse, apreensão. Você mais ou menos sabe para onde você vai, o que está lhe causando a apreensão e aflição, ok? Então tudo bem. Então respira, inspira fundo, sinta essa aflição, essa apreensão em você e, se possível, até meça. A gente mais ou menos dá uma certa medida, uma avaliação de 0 a 10. Quanto seria de 0 a 10? 10 seria uma apreensão muito forte e 0 mais tranquilo, não existe apreensão nenhuma. Tá? A primeira nota que aparecer na sua cabeça você usa. Tá bom? Então vamos lá agora, mantenha a respiração solta, livre. Vamos primeiro no ponto do lado da mão
E repita junto comigo essa frase. Se tiver alguém do seu lado e você não tiver vergonha de falar em voz alta, você pode falar em voz baixa, mas o melhor mesmo é falar em voz alta para o som sair da boca, entrar aqui no ouvido e ter melhor resultado, tá bom? Vamos lá, repita junto comigo. Mesmo que eu sinta toda essa apreensão, mesmo que eu sinta todo esse estresse, eu ainda assim, lá no fundo do meu coração, eu me aceito como eu sou e me amo incondicionalmente. Ok? Vamos falar mais uma vez essa frase? Mesmo que eu sinta toda essa aflição, mesmo que eu sinta toda essa apreensão, eu aceito meus sentimentos porque eu me amo incondicionalmente. Deu para ver aí, batendo no lado da mão? Ok, agora então nós paramos aqui e vamos na sequência rápida dos pontos. Inicio aqui no início a sobrancelha, vamos falando pequenas frases pensando na aflição, tá? Então vamos lá, no início a sobrancelha, essa aflição. Do lado do olho, muita preocupação. Embaixo do olho é o estresse do dia a dia. Embaixo do nariz. E quem não tem estresse? Embaixo da boca, muita preocupação no dia a dia. Aqui no peito, agora na clavícula, vamos no todo o peito aqui. E quem não passa por isso? Embaixo do braço, muita aflição que eu estou passando atualmente. Em cima da cabeça, tanta preocupação no dia a dia. Vamos mais um pouquinho mais, vamos lá, continuando no início da sobrancelha, muita preocupação do lado do olho, essa preocupação na minha vida, embaixo do olho, esse momento pelo qual eu estou passando, embaixo do nariz, me causa tanto estresse, embaixo da boca, muito estresse. No peito, tanta preocupação. Embaixo do braço, muita preocupação no dia a dia. E em cima da cabeça, eu e toda essa minha preocupação. Inspira fundo, solta. Agora não tem resposta certa ou errada. Pode ser que a preocupação tenha ficado igual, a apreensão tenha ficado igual, como muito provavelmente ela pode ter acalmado, aliviado um pouco. Esse alívio são as energias fluindo melhor de novo. E quando as energias fluem de novo, 15 minutos depois a poeira baixa e você tem você revive seu ótimo astral perfeito como deveria ser. Como você está então? Faça uma reavaliação do 0 a 10, lembra daquela notinha que eu dei, que eu pedi? 0 a 10, veja como está agora. Provavelmente já acalmou um pouco, certo? Se acalmou um pouco mais, agora nós podemos falar frases mais afirmativas e assertivas, tá bom? Então vamos lá, no início da sobrancelha. Toda essa preocupação do lado do olho, eu escolho agora poder ficar mais calmo. Embaixo do olho, toda essa preocupação. Embaixo do nariz, é parte do meu ponto de vista. Embaixo da boca, e eu escolho agora ter um outro ponto de vista. Agora no peito, eu escolho, apesar da preocupação, eu escolho levar a vida de uma maneira mais tranquila. Embaixo do braço, eu escolho levar essa vida tranquila. E em cima da cabeça, eu vibro bem essa vida tranquila.
Inspira fundo, solta. E aí, como você está? Feche um pouquinho o olho, sinta essa vibração em você. É muito provável que as energias já estejam fluindo melhor em você. É isso que eu desejo para você. Esse foi um breve exercício de EFT. Existem muitos exercícios. Exercícios devem ser bem trabalhados, bem aprofundados, porque nossos casos muitas vezes estão lá embaixo, presos lá embaixo, né? Então eu recomendo isso para você, aconselho você praticar a EFT para a sua verdadeira liberdade emocional. Você pode ver maiores detalhes no meu site. O meu site é o www.equilibriocontinuo.com.br. Lá você vai ter muita informação de como aplicar a EFT para o seu problema atual, para o seu problema da sua vida. Valeu? Eu vou ficando por aqui, agradeço a atenção, desejo tudo de bom, muita paz, muita saúde, muita felicidade, muita harmonia e principalmente muito bom humor. Valeu, muito obrigado. Agora eu quero fazer para você um convite muito especial. Este sim é realmente um convite para você que tem interesse em obter todas essas palestras que serão cedidas para você, logicamente nos horários fixos. Essas palestras estarão sendo distribuídas gratuitamente para você assistir. Agora, se você não tem tempo, se você gostaria muito de assistir uma palestra, mas existe um compromisso naquele dia, ou se você dali uma semana gostaria de rever essa palestra, esta é uma oportunidade única para você poder ter todas as palestras, assistir no conforto da sua casa, quantas vezes você quiser, durante 2 anos. E além disso, se você adquirir esse acesso através dos membros VIP, o membro VIP do Conacup, você terá direito ao Conacup 2015, 2016, 2017 e também o acesso ao Conacup 2018. Então, o que você está esperando? Seja atualizado e tenha o melhor do seu conteúdo. Agora, se você está precisando fazer até mais horas com relação aos seus estudos, para te ajudar, nós daremos não só o certificado para você, mas o reconhecimento dessa quantidade de horas que está sendo cedida para você. Então serve também para a sua parte extracurricular. Não perca tempo, essa é uma chance única, uma exclusividade que você poderá acessar aqui embaixo, aqui em cima, algum lugar aqui, um link exclusivo para você, para que você possa adquirir esse acesso de membro VIP. Gostou dessa grande dica? Então, para você que está aqui, curta o Conacup 2018, seja um membro VIP, tenha o melhor dos conteúdos durante 2 anos desse acesso e com certeza você estará não só atualizado, mas estará preparado para que você possa conhecer, efetuar e colocar também em prática tudo aquilo que você aprendeu. Venha conosco então, seja um membro VIP Conacup.